Trazei todos vós os dízimos e a oferta na casa do tesouro, e fazei prova de mim, senão vos abrirei as portas dos céus, e por causa de vós derramarei bênçãos sem medidas, e repreenderei o devorador. Quem não conhece esse texto que não seja um cristão evangélico? Principalmente eu que sou oriundo de uma igreja neopentecostal. Eu me lembro do sofrimento que era, porque aqueles que não eram dizimistas, eles parecem que eram de uma casta inferior, sempre subjugado, menosprezado. E o mercantilismo, o capitalismo, era algo grotesco nesta igreja. Preso a certos sentimentos, eu ficava na igreja e me entristecia, não porque eu não era um ofertante, um dizimista, mas da maneira como era processado aquilo. De repente, por exemplo, quando se chegava a determinada época, havia aqueles que ofertavam com 3 tipos de oferta. A oferta maior é aqueles que davam oferta de ouro, um envelope muito bonito, cor de ouro, dourado. Havia a oferta de prata e havia também um envelope com oferta de bronze. E nessas incongruências, colocava-se no quadro da parede, no monstruário, o nome das pessoas, e aqueles que ofertavam mais ficavam em destaques. É triste e doloroso esse tipo de coisa. Mas isso não quer dizer que realmente seja válido. Eu não estou com isso dirimindo ao dízimo. Eu haja vista no capítulo 14, um episódio profundo de Gênesis, capítulo 14, me parece, de Gênesis, em que Melquisedeque recebeu. Eles vão dizer, mas aquilo era na época da lei. Não, não era da época da lei. Isso foi na época antes da lei, porque a lei foi criada por Moisés. A questão não é essa. A questão está acima de tudo o ofertar. Eu costumo dizer que amar a Deus é doar tudo o que tem, sem querer nada em troca, e ainda sair insatisfeito por ter doado tão pouco. Mas é uma questão tão profunda, tão subjetiva. Por exemplo, eu fiquei um tempo nesse mesmo lugar, dessa mesma igreja. Então, de repente, eu arrumei um emprego maravilhosíssimo. Me dava, na época, eu ganhava 3 salários mínimos. Para quem não tem estudo e nada, foi um milagre. E como gratidão, e foi sincero, como gratidão a Deus, eu peguei, havia comprado um aparelho, porque eu estava doido com esse aparelho. E então, não demorou muito, eu não fiquei um mês com esse aparelho, naqueles rompantes de quem é novo convertido, resolvi ofertar esse aparelho no altar de Deus. Mas por que falo isso? Porque estou mostrando o quanto eu era espiritual? Não. Talvez o quanto eu era tolo? Também não, porque foi sincero. Estou mostrando como é subjetivo e como nós somos tão efêmeros perante a Deus. Porque tratava-se de um DVD. Se eu colocar esse aparelho na mão de um jovem de 12, 13, de um adolescente, eles nem irão saber do que se trata. Mas na época era o top de linha. E, no entanto, minha maior tristeza é porque muitos falaram que eu estava fazendo aquilo ou para aparecer ou por outras razões. Mas, sinceramente, o desejo do meu coração era ser grato a Deus. Sempre amei a Deus. Vieram as lutas, as dificuldades, por falta de sabedoria. Eu fiquei 4 anos nessa empresa e acabei saindo de lá, com ideais de ser um missionário, que sair fora do tempo e sair por aí afora pregando. A grande realidade é que nos altos e baixos eu fui entendendo muito mais profundamente acerca dos dízimos e das ofertas e da importância de se ofertar, não para ganhar algo em troca, mas sim pela gratidão de ser co-participante da obra de Deus. Hoje, infelizmente, eu não tenho mais aquelas condições que outrora tinha. Talvez, muitas das vezes, nós passamos por épocas de dificuldades, mas nem por isso eu deixo de buscar a Deus com sinceridade e fidelidade. Aquilo que está em Malaquias, como muitos dizem, que a casa do tesouro é na época da lei, enfim. Eu prefiro aquilo que Paulo escreveu aos 2 Coríntios, me parece que é 2 Coríntios, do capítulo 9,
que cada um contribua segundo o propôs no coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E ele continua dizendo que o que semeia pouco, pouco colherá. O que muito semeou, muito haverá de colher. Mas o imprescindível é fazer isso por amor, por gratidão. Eu trago no meu coração um desejo sincero de ser muito mais do que eu já fui um dia, assim que as condições me permitirem. Não com o intuito de ganhar algo, de sair, como diz o outro, ficar bem na fita, mas como gratidão. Investir em igrejas que investam em missionários, em igrejas que a gente vê que o trabalho, que a nossa doação é repercutida, ainda que seja pouco. Não importa, Deus não está olhando a quantidade, mas assim a qualidade. Por isso me entristecia ver, e ainda me entristece, ainda que eu não faça parte mais de núcleo de igrejas que abarcam essa tal da teologia da prosperidade, aquela oferta do toma lá e dá cá, ainda que hoje eu esteja numa igreja que, glória a Deus, até que me prove o contrário, e que o único que me provaria o contrário é o Espírito Santo. Mas hoje eu faço parte de uma igreja que, acima de tudo, visa ajudar o próximo. Acima de tudo, a prioridade é auxílio ao próximo. Nessas igrejas vale a pena. Eu costumo dizer que se a igreja que você faz parte e que oferta, mas não vê o retorno, não vê o auxílio, um dos sonhos meus de consumo a missionários, que não vê auxílio aos necessitados, como está escrito por Tiago, que o evangelho verdadeiro é ajudar as viúvas, os órfãos, os necessitados. Eu lembro-me de algo que parece que não tem nada a ver, que está em Apocalipse, quando testifica-se o seguinte: sai dela, povo meu. Se uma igreja quer que os seus líderes estão vivendo de forma nababesca, angariando bens e bens materiais sem pensar no próximo, sai dela, povo meu. Existem igrejas que são idôneas, igrejas que vale a pena, e uma das minhas maiores tristezas é porque eu estou na igreja, e quando eu estava numa igreja em que infelizmente havia tantas distorções, eu ofertava o que eu tinha e o que eu não tinha. E hoje eu apenas, por causa das circunstâncias momentâneas, não consigo fazer igual eu fazia anteriormente. Não porque diminuiu a minha fé. São momentos e circunstâncias. A grande realidade, o que é importante, é que antes de doar uma oferta é imprescindível que se doe o coração. Eu jamais fui, jamais serei contra dízimos, contra ofertas, porque nós podemos ver também, quando está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 7, onde o escritor do livro de Hebreus diz: aqui ainda há aqueles que ofertam, aqueles que trazem dízimos. E faz menção no capítulo 7, até na época que foi, como foi no caso de Melquisedeque, que está escrito, testificado no capítulo de 14 de Gênesis, em que Abraão pegou a 10ª parte. Tudo não passa de uma questão de fé. O importante é, eu costumo dizer que o dízimo, a oferta, é um marco entre a soberba e a humildade, entre a ganância e a liberalidade, entre o orgulho e a humildade. Aquele que é humilde, aquele que tem o coração liberal, aquele que pensa no próximo com sentimentos altruístas, ele não pensa em apenas a 10ª parte. Para ele isso está fora de questão. Quantos testemunhos que eu vi de pessoas que tinham bens e bens materiais e abandonaram tudo para viver uma vida missionária. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O importante é que nós venhamos a colocar nossos corações no altar de Deus, procurar uma congregação que respeite os princípios que são salutares neste livro, e então ser participante e coparticipante, e confiar em Deus, para que a obra dele não cesse. Deus não precisa dos meus míseros 10% ou 20%, o que seja, mas Deus precisa da minha fidelidade, da minha sinceridade, porque Ele me ama e é um pai. E qual não é o pai que não deseja ver o seu filho com um coração similar ao seu? Porque Deus deu o que Ele tinha de melhor. E isso aí, os defensores da teologia da prosperidade vão usar e abusar do que eu vou dizer.
Deus entregou o seu Filho, o seu bem maior. Então nós podemos entregar o que nós temos de bem maior, nossos próprios corações.